Ei, tá gravando? Não? Teste, som, 1, 2, testando som. Teste, som, conecta o microfone, regula e capita. Assim nasce uma nova música, uma nova história, um novo rumo. Ansiosamente ela acorda. É dia daquele espetáculo, aquele que passou meses e meses ensaiando. E, enquanto gira com o bico do pé no carpete do palco, ela se lembra que, se perder a hora, não vai ter pão na mesa. Escrevendo no papel, pincelando na mureta, constrói histórias e tecem juntas todas as vidas. Goteja tinta, rabisca a parede, pinta sorrisos, saciando sede. Chama aquele ator, já viveu mais de 1000 vidas, nos palcos, nas ruas, em sua própria realidade. Somente o artista permanece em foco. Pois então eu vou contar uma história. A história do escondido, daqueles que se mantêm invisíveis pelos cantos da cidade, que só é possível serem enxergados pelo olhar sensível do coração. Eles respiram fundo, afinam seus instrumentos, seus pincéis, suas vozes, seus corpos. E assim, o show começa. Nova Andradina, cidade sorriso, capital do Vale do Iviema, cidade dos Morandrade. E o que define uma cidade? São as praças tão características, as ruas, o povo que talvez não sorria tanto assim. Nova Andradina é realmente nova. Fundada pelo paulista Antônio Joaquim de Moura Andrade em 20 de dezembro de 1958, ela é praticamente um bebê, com apenas 63 aninhos. Nossa cidade fica no sul da região centro-oeste do Brasil, no leste de Mato Grosso do Sul. Além de jovem, também é relativamente pequena, com cerca de 54 mil habitantes, segundo o último censo demográfico do IBGE em 2010, mesmo sendo a 8ª cidade mais populosa do nosso estado. Apesar da pouca idade, Nova Andradina tem uma trajetória cultural muito diversa, que vem desde teatros religiosos e cultura de rua dos anos 2000, até o artesanato, artes visuais, música regional e, mais recentemente, um cenário crescente de hip hop e cultura urbana. Nova Andradina hoje conta com cada vez mais artistas de diferentes segmentos artísticos e a demanda por visibilidade e valorização é urgente. Bom, a arte eu acho fundamental, assim, tanto para a questão da história e também enquanto uma manifestação cultural e social de para todo mundo, porque a arte, todo mundo gosta de arte, seja ela musical, seja ela visual, seja ela escultural, a arte entra na alma, entra no corpo de todo mundo. Então a arte, eu defendo que ela teria que entrar em todas as disciplinas, porque a arte ela é uma manifestação nossa, é o que talvez pode até ser a maior beleza que nós temos enquanto seres humanos, é o quê? Produzir arte. Muito delicada quando a gente fala dessa questão cultural. A gente tem uma visão que cultura é o meu, é o que eu gosto, né? A gente tem esse negócio, é aquilo, quando a pessoa fala que funk não é cultural, não é para você aqui, nesse meio que você está inserido. Mas para as pessoas das comunidades, as pessoas que vivem o funk, ou por exemplo, então o rap, as pessoas tendem a dizer que certos tipos musicais não são cultura, mas é porque ele foge do caminho que você está, ele não está inserido naquele meio. Tem até aquela pergunta clássica que eu sempre ouvi, que é, o que você faz? Eu sou músico, mas e trabalho? E eu sempre, quando ia comprar um produto numa loja ou em qualquer lugar, eu fazia questão de dizer que era músico, né? E a pessoa sempre levanta a cabeça para olhar de novo, né?
para ver se você está falando sério ou você está brincando. Então isso demonstra como que a sociedade em geral vê o trabalhador da arte, da cultura, né? O nosso trabalho de ator, diretor, ou seja, produtor cultural, é você acordar e ser o seu próprio patrão. Então isso é o lado bom, porque você não depende dos outros, mas também tem as dificuldades, né? Que é você correr atrás, você estudar, ter bons contatos e se dedicar e se informar o tempo inteiro, porque não é um trabalho simples, né? Quando você vê no palco as coisas, ou seja, no cinema, parece tudo muito lúdico, muito fácil, mas para quem é artista sabe toda a correria que vem na montagem antes, seja no teatro, seja na música, na dança, a dificuldade que a gente tem, né? Isso a gente não pode dizer que é uma dificuldade que existe só em Nova Andradina, né? Porque hoje, com o atual governo, tá difícil para todos os artistas, né? Então, agora que eu comecei a ter conhecimento mais dessa área, questão cultural, porque quando eu assumi a pasta, nós entramos em pandemia. E aí, da parte política, enquanto direcionado à cultura, que eu comecei a ter, foi a questão da Aldir Blanc, que daí nós fizemos um levantamento, né, dos artistas do município, tal, teve um cadastro. Então, assim, agora que eu estou me atentando para essa questão da cultura. Nessa questão, eu acredito que a arte e cultura vem crescendo. Eu acredito aos poucos, porque depende muito eu falo assim, cada prefeitura, cada cidade olhar diferente para a arte. Eu acho que nós podemos melhorar em muito o cenário cultural da cidade. Primeiro tem que partir dos artistas. Quando a gente faz as coisas, a gente define tudo sozinho, a gente não consegue crescer. Só a união que faz a força, né? A gente ouve essa frase sempre, né? Em todo lugar. A união faz a força. E eu sinto que os artistas alguns são meio que individualistas. Então é difícil de às vezes penetrar. Claro, cada um trabalha de uma forma, só que eu não posso pensar só no meu trabalho, eu tenho que pensar no meu trabalho, mas também do colega. O nosso cenário já foi bem mais caótico, né? Hoje em dia, não graças às questões políticas culturais, elas têm melhorado em relação aos artistas que estão vindo agora, né? A nova safra. Os mais velhos que já passaram, que abriram caminho pra gente aqui. No caso, eu também, que sou dos mais velhos, também estou tentando abrir um caminho para que essa nossa nova geração, né, possa ter muito mais coisas que nós não tivemos, que não precisa correr tanto quanto a gente precisa correr. Aqui em Nova Andradina, assim, eu vejo que melhorou bastante. Nova Andradina e Batayporã melhorou bastante o espaço para você poder tocar. Barzinho, tem eventos públicos, igual que você citou lá no centro de eventos, assim, acho que o pessoal tá dando oportunidade, porque antigamente ia fazer esse evento, não escolhia um artista da casa, trazia alguma pessoa de fora para fazer, aí vem sempre aquele ditado que santo de casa não faz milagre, mas a gente tá vendo que assim, o pessoal tá acolhendo bastante esse nosso trabalho, tá valorizando. Antes, nós fazíamos muitos espetáculos aqui na cidade. Depois aconteceu alguns conflitos com a cultura aqui na cidade, em 2006, onde o departamento de cultura que eu trabalhava foi fechado pela gestão de 2006 e nós ficamos sem a parte cultural, sem dança, sem teatro, sem música, sem pintura. E isso foi uma defasagem muito grande, tanto para mim, profissional de dança, atuante na cultura, quanto os demais professores que trabalhavam comigo. A gente tem uma cena muito forte, principalmente no pessoal da cultura hip hop, da cultura de rua mesmo, que se tem o apoio do poder público, beleza, se não tem, eles fazem os eventos deles acontecerem da mesma forma, e isso eu acho muito bacana ter essa iniciativa, por mais que eu acredite sim que o poder público tem essa responsabilidade de apoiar, afinal, a arte é do povo e o povo é quem elege os seus representantes, o povo é que mantém todo esse sistema a partir de uma forma de financiamento pago pelos nossos impostos. Então, nada mais justo do que a gente pleitear isso, e não é muito. Afinal, os recursos humanos nós já temos, as pessoas para se apresentar, as pessoas para estudar as músicas, as pessoas... Eu falo da música porque é a parte que eu mais curto ouvir, né? Mas a gente tem grandes atores, grandes dançarinos, grandes artesãos, grandes pintores. O poder público nunca quis uma galera muito pensante, uma galera que
vai, faça acontecer e que bote as pessoas para acontecer. Desde que o mundo é mundo, o que o poder público oferece para nós é pão e circo, e às vezes o circo com muita dificuldade. Quando nós chegamos em Campo Grande, o mesmo evento que nós fazemos aqui em Nova Andradina, o mesmo. Aí o faturamento do evento, a despesa do evento lá em Campo Grande custa em torno de uns 80 a 90 mil reais. Um mega evento. O mesmo evento que nós fazemos. Nós conseguimos fazer um evento desse com 12 mil reais. Aí você chega na prefeitura com um orçamento de 12 mil reais, o gestor olha para sua cara e fala assim, eu não tenho esse dinheiro. Isso é vergonhoso. O cara fala para mim que não tem... Uma prefeitura que não tem 12 mil reais para a parte cultural, ele tem que acabar a secretaria, tem que isolar. Essa distribuição é feita de acordo com os eventos, né? Normalmente a gente se atém principalmente à questão do público da educação, dos alunos, né? Acadêmicos ou dos educando. A questão é que, apesar da gente ter o fundo, a gente não, né, a gestão ainda não consegue fazer o repasse que tem lá separado na lei lá. A gente pretende começar, se tudo correr bem, porque o que acontece? Com a pandemia, ficou aquela situação da gente ter medo de não ter a verba, né, para manter o que já vinha acontecendo, então fomos segurando. Agora, para o ano que vem, a gente não sabe a questão da arrecadação, da questão de dinheiro mesmo. Então, assim, infelizmente, a gente prioriza a questão educacional, que deveria caminhar junto com a questão cultural. Um grande passo, por exemplo, seria colocar o Fundo Municipal de Cultura no orçamento, né? Lá diz que 1% do IPTU e o ISS, se eu não me engano, fosse destinado à cultura. Então, se você colocar dinheiro, né, propriamente na cultura, colocar pessoas especializadas em projetos, porque às vezes você entra no Ministério da Cultura e você vê várias cidades do país sendo contempladas através de alguns projetos que apresentaram, e o artista, ele não consegue fazer as duas coisas. Ou ele é artista, ou ele é o cara que vai sentar e fazer projeto. E nós vemos artistas tentando fazer as duas coisas. Agora, se ele fizer as duas coisas hoje, ele ainda tem uma terceira coisa a fazer, que é sobreviver. Então ele tem que ter um emprego, desenvolver o seu projeto e desenvolver a sua arte. Então, se nós não conseguimos dar sustentação na parte de desenvolver o projeto, né, estruturar com recursos e estarmos atentos aos programas dos governos federais, concomitantemente àquilo que acontece no município, então nós não vamos fazer com que o artista brilhe. Então, você vê alguns cenários em que o artista, a única coisa que ele tem que fazer é entrar no palco e demonstrar a sua arte. Valorizar a cultura local é também preservar seus bens históricos culturais, sejam eles físicos, como museus, igrejas, palácios e ruas históricas, ou imateriais, como um estilo musical, uma lenda antiga, um ofício passado de geração para geração. Quando falamos em preservação do patrimônio histórico-cultural, falamos, assim, de preservar nossa própria história, de preservar nossa memória como povo. Patrimônio vem do latim pater, pai, e ele tem um significado de herança. Então, quando a gente está falando de patrimônio, a gente está pensando em uma herança cultural. Como eu pesquiso nessa área e a história local sempre me encantou muito, quando eu cheguei aqui em Nova Andradina, na primeira semana que a gente estava aqui, a gente já foi andar pela cidade para ver o que a cidade tinha. A praça é linda, né? A praça ali central, eu achei, a gente foi à noite caminhar, ela estava toda iluminada e linda, e me chamou muito a atenção a existência de um museu municipal na cidade. Tem muitos municípios que não têm esse museu, e aí quando eu vi que aqui tinha, eu fiquei muito feliz, e o primeiro lugar que eu fui visitar foi o museu. E é um espaço que precisa ser valorizado na cidade. Já a cidade tem isso, e isso é muito legal. Tem muito município que não tem, né? E depois, né, eu já fui passear, fazer pesquisa no museu e fui fazer pesquisa no cemitério local, porque o cemitério para mim é um espaço que é um museu a céu aberto, muito mais inclusivo por vezes que o museu municipal, que conta a história de determinados sujeitos, e aí o cemitério ele conta a história de todas as pessoas da comunidade. E depois eu conheci a escola municipal Moura Andrade,
que é uma construção em madeira, fui conhecer um pouco mais a história e saber que ela é a primeira escola do município e que essa construção de madeira remete a esse princípio da história da cidade. Nós não temos uma outra construção na cidade que remeta a esse período. Eu vejo assim hoje como uma importância grande a preservação desse ambiente por ser pensando que Nova Andradina ela começa a sua trajetória com a exploração da madeira e que as primeiras construções da cidade elas foram construções de madeira e que hoje a gente não tem nenhum outro prédio público passível de tombamento que seja uma construção de madeira. Eu acho que essa escola seria um espaço bem importante para pensar essa preservação da história da cidade. Sobre a valorização dos artistas de nossa cidade, infelizmente, eu tenho que dizer uma frase que talvez não seja muito bonita. Não há valorização, né? Poderia haver, mas infelizmente não encontramos esse ponto de apoio, né? Podemos ver muitos artistas que desistiram dos seus sonhos, desistiram de dar continuidade aos seus projetos culturais por falta de apoio. Na hora de fazer, de estar ali apresentando, eu acho que a maioria das instituições, elas tá ali, né, sorrindo e tudo mais. Só que elas não estão com a gente desde o começo realmente, porque quando a gente precisa, cadê? Onde é que tá? Quando a gente precisa de alguma coisa, algum cenário, algum figurino. Com relação às autoridades e no âmbito geral da população, eu acho que a cultura é um tanto desvalorizada. Principalmente pensando no âmbito assim, a cultura, a dança, a música, o teatro é uma simples brincadeira. É um momento de lazer, não é um momento de lazer somente. Tem que ter um objetivo por trás. E nós artistas, nós temos que mostrar isso. A gente tem que valorizar o nosso trabalho e a gente tem que fazer um trabalho qualificado, um trabalho de qualidade. Dá uma nota... Eu acho uma situação assim, muito difícil, porque se eu fosse analisar os nossos artistas que nós temos, o celeiro de pessoas, o potencial, eu daria nota 10 com toda certeza. Por quê? Porque é algo que acontece por eles mesmos, por vontade, por raça, por irem atrás. Agora, se eu observar poder público, e hoje eu estou num cargo no Legislativo, aí eu já diria que eu não consigo ver a cultura como nota 10, porque essa contrapartida do município, do poder público, ainda é muito aquém. E isso eu falo baseando-se naquilo que a gente tem visto, né? Por exemplo, as últimas ações culturais no município, elas aconteceram em parceria com o governo do estado e em parceria com a lei Aldir Blanc do governo federal. Então não foi propriamente algo que foi produzido pelo município para que os nossos artistas pudessem desenvolver seus talentos. A nota seria em torno de 5, 6, porque eu penso assim, alguns esforços estão sendo postos em prática, mas não são suficientes. A gente precisa ainda avançar muito nessa questão da cultura local. Muitas pessoas falam sobre o projeto de 1% para a cultura, né? O que seria 1% da arrecadação de Nova Andradina para ser revertida para esse fim. E mais uma vez, o poder público, não só aqui, eu uso Nova Andradina, afinal é a cidade onde eu cresci, a cidade que eu gosto, mas muitos municípios vão falar, a gente gasta até mais que 1% com a cultura, mas a gente gasta com o quê? Com a promoção de eventos que na maioria das vezes vai atrair grandes artistas, e isso é legal porque fomenta a economia, fomenta o comércio, fomenta o turismo, fomenta os postos de combustíveis, mas e os nossos artistas locais? Muitos artistas até meio barrelinhos vêm aí, dormem nos melhores hotéis, comem nos melhores rodízios e tem a melhor estrutura de som, e na hora que chegam os nossos artistas, onde está esse apoio, né? O cenário é esse. Tivemos momentos em que foi um pouquinho melhor, tivemos momentos em que fomos esquecidos da mesma forma, mas eu acredito que a força está na galera que faz. E não, se a gente for esperar esse cenário melhorar, a gente vai parar de fazer. E isso não é uma hipótese, isso não é uma possibilidade para a gente vai continuar fazendo. A gente precisa ter em mãos, por exemplo, quem são os artistas?
O que eles fazem? Meu nome é Júlia Neves. Sou Jaqueline Basílio. Meu nome é João Soares. Meu nome é Lucas Donaire. Meu nome é Kaique Moura. Eu sou o Fernando Gomes. A galera me chama de Selega. Fábio Arruda. Pedro Trota. Pular Sérgio Batera. João Rafael. Alisson Marques. Sou do audiovisual, sou da música, sou do rap, sou do eletrônico, enfim, esse sou eu. Eu sou Gesa Andrade, tenho 49 anos, trabalho com artesanato há mais de 20 anos. Comecei na pintura e fiquei uns 20 anos trabalhando com pintura. Num determinado momento da minha vida, eu desenvolvi uma alergia das tintas e tive que parar. Foi a primeira vez que eu fiquei meio jururu na minha vida. Aí veio o mosaico para me resgatar. Eu falo que o artesanato tem esse cunho de te resgatar e é muito bacana isso, né? De ressignificar, de resgatar. Meu nome é Ednilson Rodrigues, todo mundo me conhece artisticamente, Ednilson Rodrigues, né? Então eu tenho esses trabalhos aqui. Quando eu comecei a fazer esses trabalhos foi com uma chavinha de fenda que do nada apareceu essa inspiração. Eu não tinha ferramenta na hora. No dia que, em 1998, quando eu vim de uma fazenda, naquelas bandas de Viema, quando eu cheguei na Andradinha, comecei a trabalhar na marcenaria. Então, eu só sabia desenhar mais ou menos. Não tive curso de desenho, pintura, nada. E eu comecei a fazer, a pedido de alguns amigos meus, fazer um número de casa, alguns nomes. Então, eu não sabia como ia fazer isso. Eu arrumei uma chavinha de fenda e amolei e comecei fazendo, que na época não tinha internet, não tinha como evoluir porque eu não sabia de onde começar a fazer esse artesanato, né? Mas um certo dia eu andando lá na Exponã, né? E eu ficava sempre olhando um senhor fazendo uns artesanatos de madeira, né? Com a faca lá, talhando. E eu ficava rodeando a Exponã e parava lá, né? Aí minha esposa falava, e tanto que você olha esse homem fazendo esse negócio de madeira? Eu falei, não, eu gosto, é bonito. Por que eu não vou parar aqui e olhar? Vou ficar aqui o dia todo olhando ele fazer a noite toda. Eu falei, não, vamos embora, e ficava naquilo. Sempre ficaram na minha cabeça os artesanatos que ele fazia. Eu falei, não, eu acho bonito, vou fazer também. Vou tentar fazer, será que eu consigo, né? Material basicamente é louça quebrada, pastilha. Eu costumo dizer assim, na minha opinião, lixo não existe. Tudo depende de como você olha para as coisas. Então aquele material, aquela louça quebrada que iria para o lixo, a pastilha que sobrou o resto do banheiro, da piscina, da cozinha, a gente aproveita tudo isso e dá um novo significado. E eu costumo dizer que o mosaico é a arte que imita a vida. Porque às vezes a gente está se sentindo assim, como aquela louça quebradinha em pedaços, e a gente junta os nossos caquinhos ali e transforma numa linda obra e fica melhor do que antes, na maioria das vezes. Hoje eu tenho aqui trabalho, como essas raízes que eu faço, foi tudo imaginação da minha cabeça que eu fui olhando por aí, achando umas madeiras aí e imaginando coisas na madeira. Hoje que você vê um pedaço de uma raiz, eu vejo uma cobra. Você vê um tronco, uma peça como um tronco, um pedaço de madeira velha que você vê jogado por aí, eu vejo outra coisa, eu vejo uma figura abstrata. Então isso que aconteceu na minha vida. E hoje eu trabalho normal, né, com uma pessoa simples, mas nas minhas horas vagas eu trabalho com meu artesanato. Olha, foi uma das épocas mais difíceis da minha vida quando eu tive que parar com a pintura. Porque assim, é diferente você parar de trabalhar por uma coisa que não deu certo ou que não é a tua praia. Eu não curto muito fazer isso. Eu amava o que eu fazia. E aí num determinado momento eu tive que parar. E aí foi a primeira vez que eu me vi depressiva na vida, que eu fiquei bem tristinha, porque eu achei assim que não ia ter mais sentido. Mas esse é o bacana. A gente esse é o negócio do artesanato. Você sempre tem uma saída, sempre tem uma coisa que vai ressignificar. Quem curte fazer artesanato, trabalho manual, sabe. E quem não curte deve experimentar, porque olha, é muito terapêutico. Eu sou suspeita para dizer, mas é muito terapêutico mesmo. Todas essas obras que eu tenho aqui, ela foi imaginada e foi feita manualmente, sem tirar a estética da madeira. Né? Hoje a madeira ela tem uma diversidade muito grande que você pode olhar nela e pode imaginar várias coisas. Então é isso que eu consegui, a visão que eu tive com a questão da arte na madeira. Né? Então a pessoa olha, ó, rapaz, eu tenho uma madeira lá, mas eu não sei o que é. Você olhando talvez você imagina. Eu já fiz uma mão numa igreja que eu doei, um padre mostrou para mim um tronco, né? Eu não sei como foi aquele tronco, mas eu olhando pro tronco, eu vi uma mão.
Eu imaginei a mão. A literatura é uma das manifestações artísticas do ser humano. Ela representa comunicação, linguagem e criatividade, sendo considerada a arte das palavras. Em Nova Andradina, a literatura vem através de diversas faces, desde romances até poemas. Eu sou a Flávia Pimenta, sou escritora aqui em Nova Andradina. Sou formada em administração e é o meu ofício também, tenho uma loja, né, de semijoias. Mas eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever desde pequena, uma coisa nata. E um dia veio uma história na minha cabeça e eu falei, vou tentar colocar em livro, né? A leitura me permitiu a escrita. E um dia coloquei uma história no computador. Quando eu vi, já tinha um livro pronto, metade de um outro, e fui aprovada por 6 editoras. É lógico que não é um caminho fácil, né? Eu paguei pela publicação dos meus livros. E depois de No Seu Olhar, eu lancei No Seu Sorriso, que são romances interligados, aquela história clichê, gostosa de ler, livros leves. E no meio disso tudo, um dia eu fui tocada para publicar um livro que eu escrevi num momento de dor. Um momento de perda, eu escrevi esse livro todo à mão, um livro de questionamento sobre a minha própria fé, a minha própria espiritualidade, e ele depois me trouxe esse segundo de presente, que é Quando Encontrar a Paz, que é outra dúvida que a gente tem muito, né? Eu sou escritora de 2 livros, escrevi um primeiro livro chamado Amor e Paixão, que ele é de poemas românticos, porque eu acredito muito no amor, eu acredito no ser humano, eu acredito na vida, então eu acredito que todas as coisas é possível para aquele que quer vencer na vida. E também escrevi um outro livro que se chama Histórico de Maria Vencendo Barreiras, que foi lançado agora recentemente. A minha vida inteira eu sempre ficava inspirado, tipo, com filmes, séries, videogames, tudo, e eu que começava a criar histórias na minha cabeça como se elas existissem, e eu gostava de imaginar elas, e eu imaginava de qualquer maneira, sabe? Às vezes eu ficava caminhando por horas e horas, ou eu só ficava parado pensando no nada, e eu queria poder divulgar essas ideias que eu tinha, porque eu sabia que elas eram boas, então eu queria ser um escritor. Eu botei na cabeça que eu queria ser escritor e eu comecei a escrever pelo computador, eu escrevi nos papéis também. Eu desde criança eu já tenho escrito versos, eu escrevia muitos versos, principalmente para minha mãe, né? Aí conforme o tempo foi passando, foi crescendo minha vontade de publicar um livro. Quando chegou ali em 2017, eu publiquei a minha primeira obra. Então eu continuei escrevendo, me apaixonei pela escrita e depois eu escrevi o meu segundo livro, que foi O Ladrão de Almas, que eu escrevi pela mesma editora que eu fiz o meu primeiro livro. Então eu pensando em levar o meu trabalho mais além, fazer com que mais pessoas pudessem conhecer o que eu faço, eu decidi fazer as minhas publicações com uma editora lá do Rio Grande do Sul. Só que essa editora, ela acabou me passando a perna e eu perdi o meu investimento, todo o dinheiro que eu perdi em investir. Então, durante um bom tempo, eu fiquei sem escrever nada. Então, foi aí que eu, juntamente com a professora Adriana Paioli, a gente decidiu fundar uma editora, que é a editora Machallan. E o primeiro livro que a gente publicou com a editora Machallan foi este meu livro aqui, que se chama Procura-se Artistas no Brasil. Esse livro ele surgiu daquela ideia que eu via muitas pessoas falando, principalmente na música, que as músicas antigas eram melhor do que as de hoje, que as de hoje não são legais, né? Aí eu parei e pensei, e se eu fizesse, por exemplo, um asiático vindo ao Brasil e tendo esse choque cultural? E subsequentemente eu fui publicando mais livros com essa editora, tanto que eu fiz um relançamento do meu livro O Ladrão de Almas, que eu tinha feito com uma outra editora antes, eu fiz pela essa minha editora juntamente com a professora Adriana Paioli, e depois também eu fiz este outro livro aqui, O Julgamento do Diabo. Quando eu fiz esse livro, muitas pessoas falam, é um tema muito forte, julgamento do diabo, mas na verdade esse livro eu trato questões como, por exemplo, a terceirização da culpa. Porque eu vejo que muitas pessoas têm problema em admitir os seus próprios erros. Como que eu ia escrevendo o meu primeiro livro fazendo poemas,
Então, assim, eu fui juntando, e quando eu dei uma determinada quantidade, então aí eu peguei e formei o livro. Para mim fazer esse livro, na época, em 2003, eu mandei fazer ele no Rio de Janeiro. Eu fiz 30 exemplares dele, né, que é esse livro aqui, que é todo de poemas. Então ele tem 95 páginas. Dessas 95 páginas, 87 páginas é tudo poemas, né? Então tem um poema que é do Mato Grosso do Sul, um de Nova Andradina, e os outros são poemas românticos. A história simplesmente retrata a minha vida real. Eu me coloquei na história, coloquei muita gente também que existe. E eu coloquei aqui que eu sou um cientista prodígio, porque eu sempre tive o sonho de ser um cientista, até eu decidir que eu queria ser escritor. Até eu começar a ser escritor. Eu coloquei meus primos e minha irmã, e que eu era muito afastada deles, retratando como eu sou afastado das pessoas hoje. E além disso, eu coloquei que a gente teve um grande reencontro, que depois desse reencontro a gente descobre que tem uma dupla de criminosos assaltando a cidade, que a gente tenta resolver esses crimes sozinhos. Eu espero poder continuar meu trabalho e poder publicar mais livros dessa série. E também outros livros que não são dessa série. Parece muito mágico, né? A história do livro, você vê um livro pronto, parece simples e uma coisa, mas é um processo, um trabalho, não é só a escrita. Se fosse só a escrita, é um prazer, é um hobby, é o que me motiva. Eu amo, gostaria muito, tenho um sonho de viver da escrita, mas é uma realidade muito, muito distante. Então eu preciso ainda trabalhar, porque meus livros ainda não se pagaram. Meu trabalho, eu que tenho investido nos meus livros desde então. O apoio cultural é irrisório. Bom, não existe, na verdade. Eu acredito que em todas as áreas da cultura, ele é muito difícil, porque a gente encontra muitas barreiras. Igual para escrever esses 30 livros aqui, né, o de poemas, que foi feito numa editora do Rio de Janeiro. Então eu mesma que fiz, porque eu andei para todos os lados para poder fazer, entendeu? Assim, conheço um monte de gente, mas eu não consegui aquele bem maior que é o financeiro. Então eu mesma que paguei para poder fazer. Eu vejo no quadro geral do Brasil, nós temos poucos leitores. O brasileiro, ele lê pouco. Essa média de livros, eu creio que está aumentando, né? Eu vejo muitas pessoas se interessando mais pela literatura. Mas ainda é algo muito pequeno, né? Não é algo com muita relevância, muita expressão. Muitas vezes as pessoas preferem a literatura estrangeira, de outros lugares, e esquece que aqui no Brasil, até mesmo na nossa cidade, tem amigos meus que são escritores também, tem muito talento, muitas pessoas talentosas. Ao extremo leste do país, fica uma das cidades cartão postal do Brasil. É claro que eu tô falando do Rio de Janeiro. Cristo, bondinhos, praia pra ninguém botar defeito. O Rio de Janeiro é lindo. Mas não é só de beleza que a cidade está cheia. O Rio é um daqueles lugares que escancara de todos os lados a extrema desigualdade do nosso país. O Brasil, apesar de atualmente ser a 10ª economia mundial, também ocupa a 8ª posição no ranking com países com maior índice de desigualdade social e econômica do mundo. Nosso país é mais desigual do que países como a Suazilândia ou Haiti. Nas demais cidades brasileiras, como no Rio de Janeiro, esse retrato é claro. Em São Paulo, por exemplo, o bairro murado de Alphaville, cujos habitantes gastam cerca de R$20 mil apenas para se manter morando no lugar, fica ao lado de um conjunto de favelas entre 2 municípios da Grande São Paulo, Santana de Parnaíba e Barueri. Em um país tão desigual, em que o número de pessoas com renda domiciliar per capita de até R$ 497 mensais atingiu 62,9 milhões em 2021, cerca de 29,6% da população total, os índices de criminalidade e evasão escolar aumentam gradativamente junto com a pobreza. E nessas condições, muitas vezes, a única esperança para pessoas que vivem em situação de extrema pobreza é sonhar com uma vida melhor através da arte. Afinal, será que a arte pode mudar contextos sociais?
Eu acredito que algumas pessoas têm realidades sociais que elas veem aquela realidade e elas querem muito sair dali. E elas conseguem sair. Mas outras pessoas vivem realidades sociais que se ela não tem uma mão para puxá-la, ele não sai daquele contexto. Porque ele precisa de ajuda. E as pessoas são diferentes, os seres humanos são diferentes, o ser humano recebe a informação e tem percepções diferentes. Um exemplo desses contextos sociais que foi nos anos 90, que eu me lembro, era do Olodum. O Olodum tem um trabalho com as crianças da periferia e de baixa renda de Salvador. Então, tanto da cidade alta quanto da cidade baixa, era essa modificação social, que eles iam para esse espaço, eles tinham acesso à música. E a partir do momento que você tem contato com a arte, você vê contextos diferentes que você pode participar, que você pode... Nossa, existe uma outra realidade. Eu acho que... tenho certeza que isso traz um crescimento enorme e muda as pessoas também. Faz com que as pessoas comecem a enxergar até a vida como um parâmetro diferente, uma coisa diferente, onde você pode buscar algo novo. Às vezes uma criança que é tímida, mas faz alguma atividade dentro da arte, que ela desenvolve, ela fica mais capaz, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo que você pode expressar é algo de crescimento interno pra gente. Acabei sendo moldado desde dentro de casa, né? Acabei sendo moldado pela arte. E olha, vou ser bem sério, mudou a minha vida. Eu passo muita coisa dentro de casa, aí aqui é o lugar que eu consigo expressar, né? Falar todos os meus sentimentos. Soltar tudo pra fora, aqui é a chance. É como a Thaís fala, quando a gente tá em cima do palco, a gente tem a oportunidade que poucas pessoas têm. Que é tá ali a sensação maravilhosa, aquela ansiedade, aquele frio na barriga, isso é incrível. Tem setores da periferia que são abordados por projetos culturais, até esportivos também, você vê a mudança nitidamente acontecer. É um fator preponderante, é absurdo a mudança que você vê. A arte busca facilitar os processos de autoconhecimento. As artes, como toda expressão não verbal, favorece a expressão, favorece a comunicação e outros aspectos nas quais nem sempre não somos conscientes. Na linha junguiana, isso é chamado de função transcendente, que visa a gente tornar visível aquilo que até então era desconhecido. É uma área que é centrada no desenvolvimento pessoal e emocional de cada ser. Trabalhamos com pessoas. Então, dentro de uma perspectiva clínica, os atendimentos de arte-terapia, geralmente, eles têm uma forma contínua. A gente tem uma frequência. E isso ajuda cada vez mais a aprofundar a pessoa no conhecimento de si, no autoconhecimento, contribuindo muito no processo de individuação a cada nova descoberta. Eu mesma posso falar por mim. Eu era super tímida. Principalmente na época da graduação, do técnico que eu fazia, para apresentar um trabalho era muito difícil, só que a música me ajudou a perder essa vergonha e o meu desenvolvimento cresceu bastante nessa questão. Então, assim, hoje eu sou o que sou por conta da música. Não que eu sou para frente, nem nada, mas eu digo na questão de me expressar melhor. Hoje eu sou formado em jornalismo, mencionei que iniciei letras, mas não concluí. E isso se deve muito ao fato de que um belo dia, quando eu ainda estava no ensino fundamental na Escola João de Lima Paz, um cara chegou lá lançando um concurso de poesias. Eu falei, nossa, que massa, vou participar. E nem tinha ideia do que era poesia. Era o concurso Poesia Nova do Sandro de Almeida. E me inscrevi. Aí fui pesquisar o que era poesia, fiz uma poesia lá chamada Sonhos na época e um dia recebi uma cartinha falando que eu tinha ganhado o concurso de poesias e achei aquilo o máximo. E a partir daquilo eu comecei a fazer mais poesias, porque falei, pô, eu ganhei, eu vou continuar fazendo, e eu me sentia bem escrevendo poesias. E cada linguagem pode agir de maneira diferente em cada indivíduo no processo terapêutico. No trabalho teatral, utilizamos contos, teatro da lembrança, marionetes e outros. Já no trabalho visual, a gente pode utilizar pinturas, colagens, barro
E no trabalho de dança, a gente pode tentar buscar a conscientização do movimento e facilitar cada vez mais a escuta do nosso corpo, para a gente conseguir sentir como ele está. Quando eu tô no palco, quando eu tô cantando, é engraçado que as pessoas falam, nossa, mas você nem parece aquela pessoa que eu conheço pessoalmente. Então, assim, é bacana? Pra mim é bacana porque eu expressei tudo aquilo que eu tinha medo, que eu tinha vergonha. Então, hoje eu consigo mostrar aquilo que eu sou através da música. Mas em São Paulo também tem um projeto próximo da Arena Corinthians, que é um grupo de músicos mais velhos que dão aula de forma social para aqueles alunos, não é cobrado nada, e eles acabam tendo acesso a novas realidades. E todo nesse contexto modificou a vida de muitas pessoas que poderiam estar envolvidas com droga, com tráfico, com as outras coisas que não cabe a mim nem ao outro falar que foi uma cultura de desvio, porque eu não estou na pele do outro. Eu não sei o que ele come, eu não sei nem se ele come. Quando você para ouvir uma música e procura refletir sobre o que o artista queria dizer ao colocar determinada palavra naquele contexto, ou como aquilo foi aplicado para a sua vida quando você ouviu. Quem nunca aqui num momento difícil não colocou uma música para refletir, para recarregar as suas forças, ou quem nunca aqui num momento de raiva também utilizou a mesma para você extravasar toda aquela fúria momentânea? Acredito que a arte ela pode oferecer muito mais uma contenção para que aquele ser humano possa sentir e vivenciar as questões que atravessam ele de uma maneira que possam ser acolhidas. Como poderiam falar que a arte é uma fuga ou anestesia se ela revela algo tão íntimo, se ela revela o nosso inconsciente? Acredito que você pode até tentar utilizar a arte como fuga, como anestesia, mas recorrer às linguagens é uma forma de se comunicar com o mundo e, consequentemente, de se comunicar com as suas emoções. Meu nome é Kaique Moura, também conhecido como Tchala, Black Panther, Tchala Long, Flo Van Dyke e Deserto. Eu sou MC, músico, poeta e no momento eu estou trapper. Eu sempre tive uma influência muito grande da arte na minha vida, desde quando eu era muito novo, por conta do meu pai. Eu acredito que meu pai tenha sido o maior músico que eu conheci, porque ele era um cara que costumava tocar vários instrumentos e tirar música de ouvido numa época que o máximo que uma pessoa tinha de equipamento para tocar um violão era um afinador de R$200 que ele tinha que comprar numa cidade grande. E meu pai conseguia... Meus olhos de criança brilhavam vendo meu pai tocando um instrumento, mesmo sem ele ter um estudo e ter toda a base musical que hoje eu, com 19 anos, que é a metade da idade que ele tinha, tenho. E eu acho que ele foi o meu primeiro contato com a arte. E também minha mãe e minha avó, que foi muito da influência negra que eu tenho de música, tanto do samba, quanto o rap, quanto o funk, o soul, o jazz, tá ligado? E foi assim que foi o meu primeiro contato ali como criança. E aí quando eu cheguei no ensino médio, por conta da escola que eu estudava no Fátima Gaioto, eu tive uma influência muito grande dos meus professores para mim começar. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de escrever, de certa forma eu acho que a escrita sempre foi muito importante para mim me expressar, desde quando eu era muito novo e até hoje. Aí as pessoas pegam e falam assim, porra, você tem 19 anos e você escreve umas coisas assim. Não, mano, mas tipo, tem 10 anos que eu tô escrevendo, então eu sei. Tipo, eu sei que é treino e o tempo passa, né, e aí, né. Então eu acho que foi muito pela influência da minha escola. Eu acho que a minha escola, as minhas professoras e tudo que a escola me proporcionou me trouxe a ser o que eu sou hoje, o lugar que eu estou hoje, e eu devo muito a isso. É muito importante. Nessas horas que a gente vê o quanto é importante, não só a educação que uma escola te proporciona, mas também todo o ambiente e o meio que está ali dentro. Eu tô igual o Gog, parceiro, aqui nessa terra e até aqui o amor venceu a guerra. Barulho de mão pra cima do Tchala!
O ensino de arte no Brasil passou por inúmeras mudanças desde sua inserção no currículo escolar oficial, implementado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Nas últimas décadas, a arte passou a ser cada vez mais disseminada no meio educativo, contando com materiais de apoio pedagógico e vivências escolares fundamentais para a formação socioemocional e cidadã de crianças e adolescentes. As atividades artísticas funcionam como estímulos e facilitadores da aprendizagem, tanto dentro quanto fora da sala de aula. A arte, portanto, é uma enorme aliada no processo de educação de crianças e adolescentes, para além de sua função social. A educação e a arte, ela anda lado a lado, né? A gente, como professor, a gente pega situações de alunos, a gente vivencia o que o aluno passa, pode ser dentro da casa dele, então a gente tenta, através da arte, eu falo pela dança, mostrar caminhos melhores. Nos eventos que a gente vem acompanhando e vem elaborando, não tem como a gente separar educação e cultura, né? A gente vê aí que a escola é o espaço da gente fomentar a cultura. Então a gente vê aí através de teatro, a questão, agora nós fizemos uma mesa redonda de discussão sobre consciência negra, o quanto as escolas, quanto isso não tem que ser levado para dentro da escola. E é dentro da escola que a gente pode disseminar a cultura. Se todo mundo tivesse consciência ou um pouquinho de interesse em colocar a arte, não só na escola, mas em projetos sociais, teríamos uma outra realidade. Porque através da arte, a gente pode falar que a gente salva tanto de ambientes inapropriados, quanto de drogas, quanto da sexualidade aflorada e tudo precoce. A arte é algo que transforma a vida da pessoa. Quando eu estudei aqui, não há muito tempo atrás, há uns 15 anos atrás, a gente não tinha. Hoje a gente tem arte, pintura em tela, pintura, grafite, tem teatro, tem várias modalidades de esporte, e isso atrai o aluno, porque ele está na escola não só para estudar, ele vem para estudar, mas ele também tem um amplo leque de opções. Se gosta de arte, tem ali várias opções, e se gosta de esporte também tem várias opções. Então, os alunos, eles se sentem fazendo parte, não só na obrigação de vir estudar aquela teoria, aquela coisa chata, que muitas vezes os nossos alunos aqui da escola, eles passam por uma realidade bem difícil, aí chega aqui na escola, tem aquela rotina massacrante. Então, tendo essas opções de arte, de esporte, eles se sentem mais à vontade, mais integrados na escola, e isso faz toda a diferença. Eu costumo dizer sempre que não existe cultura sem educação e nem educação sem cultura, né? E quando você paralela as duas coisas, você tem ali um grande empurrão para o maior desenvolvimento global do aluno. Então, dentro da escola, ele aprende a formação didática, pedagógica, né, para a sua vida profissional, e também aqui ele tem a oportunidade de crescer culturalmente. Não só como artista, interpretando, fazendo teatro, mas sim também muitas vezes como apreciador da arte, né? E quando ele aprende também a apreciar, ele também se desenvolve, né? Ele também enriquece o seu repertório cultural. Então, quando você paralela a educação, a cultura, a arte, o esporte, né, você tem ali um enriquecimento educacional como um todo. Quando a gente fala em artistas, a gente não fala só, as pessoas veem assim, ou ele é ator ou ele é cantor. Não, a gente tem tem um leque, uma gama de coisas aí que pode ser desenvolvida dentro da educação, que pode alimentar, aumentar, acrescentar, né, a questão da cultura nossa local. No meu projeto de arte, eu comecei primeiro com o projeto de pintura em tela. Então eles faziam essas telas, o tema eu sempre deixei livre, porque como as telas depois ficam para os alunos, então eles fazem aquilo que eles gostam, que eles sentem à vontade, porque vai ficar
nas suas casas ou para presentear alguém que eles gostam. E aí depois de uma certa quantidade de tela pronta, a gente faz exposição. As primeiras nós fizemos aqui na escola e depois alguns movimentos, alguns lugares chamaram a gente para expor. E isso é muito gratificante, porque as pessoas chegavam até os alunos parabenizando e eles se sentiam verdadeiros artistas. Peça, espetáculo, 2015 nós fomos com a peça Os 7 Pecados Transitais, do projeto FETRAN, nós fomos para Brasília representar o Estado. 2016 fomos para Amambai também com a peça Gatos na Estrada, também representando Nova Andradina. 2017 fomos para Campo Grande com a peça Entre Sonhos e Pesadelos, né, e fomos campeões estaduais com essa peça. Em 2018 teve a peça Mãe, Quero Comprar uma Moto, também fomos campeões. 2019, né, com a peça Sou do Nordeste, Sou Cabra da Peste, também fomos campeões. Também mais uma vez fomos para Brasília representar o estado de Mato Grosso do Sul. Então tudo isso foi oportunidades que nos foram dadas, né, e os alunos em si foram os verdadeiros heróis, batalhando, né, ensaiando. Então, muitas vezes, eles poderiam estar na rua ou ocupando a cabeça com coisas que fizessem com que eles se sentissem menos importante ou incapaz. E dentro da escola, né, criando-se um vínculo maior entre professor, aluno, educação, a gente conseguiu resgatar vários casos de depressão, né, de pessoas que estavam em situações vulneráveis. E trazendo ele para dentro da escola, ensaiando, fazendo com que ele se sinta capaz, né, de ser um artista ali momentâneo, em cima do palco. Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Eu sou mesmo do Nordeste, com orgulho, sim senhor. Não me falta nessa vida alegria e muito amor. Aqui tem cabra da peste, arreta trabalhador. Se a fome traz tristeza, o trânsito traz muita dor. Traduzindo, pelo desejo passional e egoísta dos bens materiais. Carro, torna-se uma paixão que domina o motorista. Levando como por valores de relações aqui, ó, que passa a ser objeto de orgulho, exibição, status e poder. Falando sério, muitos aqui são assim, não tente se esconder. O projeto de pintura mural surgiu com os alunos, as alunas do ensino médio. Elas tiveram a ideia de homenagear algumas mulheres que elas trabalharam nas demais disciplinas. E aí elas me procuraram como professora de arte e pintura, como elas viram que tinha alguns, como o muro era a maioria em branco e bem deteriorizado, e elas perguntaram se teria possibilidade de fazer uma pintura para homenagear algumas mulheres que elas estudaram e se sentiram representadas. E aí eu conversei com a direção e a gente chegou à conclusão que seria uma boa ideia a gente montar um projeto. E aí nós homenageamos 7 mulheres e aí depois disso foram surgindo outras ideias, fomos abordando outros assuntos e aí a gente deu continuidade em todos os muros da escola, tanto da parte externa quanto da parte interna. Eu acredito que com esses alunos, com esses nossos adolescentes, a arte, a partir desse momento, vai conseguir se desenvolver muito mais, porque a gente viveu em uma geração em que a gente não tinha apoio e que a arte, infelizmente, era muito elitizada. Então, poucos podiam criar arte, porque a gente tinha uma ideia de que a arte era só para quem sabia ou desenhar ou pintar, e a arte vai muito além da estética. A arte é sentimento, sensibilidade, criatividade, crítica, e essa nossa adolescência, esses nossos alunos estão vindo para mostrar que eles conseguem sim fazer arte de boa qualidade, não só no campo da pintura, mas todos os outros campos da arte. Meu nome é Maria Luísa, eu tenho 15, na verdade eu vou fazer 15, né, já. E eu danço desde os 10, na verdade eu danço balé desde os 10. Eu comecei a fazer aula com uns 11 e aqui no Jô eu comecei a fazer aula ano passado, em junho
Júlio. Eu danço balé, jazz contemporâneo e jazz dance. Então, me chamo Leonardo, tenho 16 anos, fiz 16 ontem, faço teatro há 8 anos e é um bom tempo, já são mais de 15 teatros, né, na minha carreira. O começo é sempre um hobby, né? A gente começa de brincadeira, às vezes chama ali a escola. Eu comecei fazendo na escola, né? Lá no mundo da criança, mas sempre dentro de casa, sempre tive, né, um incentivo, porque minha mãe, desde antes, quando ela já trabalhava em escola, ainda trabalha em escola, ela sempre organizava teatros, né? Aí acabou chegando isso em mim. Aí, quando eu estudava no mundo da criança, acabei tendo a oportunidade de fazer teatro, dali eu nunca mais parei. Eu sou a Iris, sou a bailarina do João, desde eu acho que um pouco antes de agosto. Estou indo bem, eu acho que estou evoluindo muito desde o início que eu comecei a fazer o balé. E gosto muito de balé, é tipo muito legal. Quando você dança, parece que você está flutuando, sabe? É muito bom. E eu tenho 11 anos, gosto muito de dançar, faço teatro também. Dança, eu assisti uma série chamada Dança Irmão, daí eu comecei a gostar muito de dançar e elas dançavam contemporâneo, jazz lírico. E eu comecei a dançar por causa delas, mas o balé eu comecei a dançar por causa do João. Eu não dançava balé, eu odiava balé. Igual o João falou, balé tem etapas, você odeia, você se adapta e você ama. Agora eu gosto muito de balé. É bom, você conhece mais pessoas novas, você se solta mais. Como diz minha mãe, joga vergonha no armário e deixa lá. Eu comecei a ver ela no teatro, comecei a ver ela feliz, olha que legal, acho que eu vou seguir esse caminho. E foi isso, aí eu fui seguindo, fui conhecendo balé, fui conhecendo teatro, fui conhecendo mais coisas para crescer, foi legal. É a primeira vez que eu faço uma peça dessa magnitude, né? Com toda essa estrutura, a gente podendo apresentar aqui. Nós sempre apresentávamos onde o povo da política, né, conversava, a gente nunca teve o nosso espaço. Agora a gente está tendo a oportunidade de ter o nosso espaço, isso para mim é magnífico. Esse papel também estou amando fazer, né? Então eu vou interpretar o ministro real, né, o cara que está sempre com a rainha, que mesmo não concordando com tudo que ela fala, com as maluquices que ela fala, eu sempre tô ali, né, sempre grudado, acabo não gostando muito dos bobos, né, porque eles sempre são os mais amados pela rainha. E é isso, eu sempre sou o charlatão, né, da peça, fazendo o ministro real. Eu amo dançar, eu danço todo dia eu tô aqui no estúdio. Eu acho que eu só não tô no estúdio final de semana. Eu amo dançar, eu me sinto muito bem e melhora 100% do meu dia. Olha, eu queria muito que se vocês tivessem a oportunidade de fazer teatro, vocês façam, porque pra mim já deixou de ser uma opinião isso. Teatro, ele salva vidas. A partir do momento que você está em palco, que você entra no personagem, que você consegue soltar os seus sentimentos, expressar tudo, isso é incrível. A chance de você estar no palco, aquela ansiedade é maravilhoso, isso você nunca vai encontrar em nenhum outro lugar. Bom, as pessoas do meu tamanho de hoje em dia têm muita vergonha, eu vejo isso na minha sala de aula, onde eu faço teatro. Teve até uma aluna da minha mãe que ela não falava com ninguém, tipo, era só ela e só ela. Aí ela foi começar a fazer teatro, aí ela virou outra pessoa, sabe, se soltou mais, eu acho que melhorou a vida dela. E é a mesma coisa, não tenha vergonha, seja você mesma, não ligue o que as pessoas estão dizendo, porque o que importa é você e só você. Porque se você for ligar com as pessoas estão dizendo ou pensando de você, aí... No oeste do país fica Mato Grosso do Sul, que antes era só Mato Grosso e cujo nome tem sim a ver com mato. Um dos maiores centros agropecuários do país, o estado é popularmente conhecido como a terra dos rodeios, do sertanejo e do Pantanal.
Isso quando lembram que existe um Mato Grosso do Sul, além do Mato Grosso. Mas isso é outro assunto. Não é novidade que os artistas mais famosos do nosso estado são da música sertaneja. E alguns dos maiores eventos da nossa cidade foram de música sertaneja. Mas não todos eles. Nova Andradina já foi palco de diversos festivais e eventos culturais, como Canta Nova, cuja última edição foi em 2014, ou uma tentativa de cultura carnavalesca nos anos 90. E hoje, como andam os eventos culturais da nossa cidade? Nova Andradina é um eixo do Vale do Iviema, é a principal cidade do Vale do Iviema, então muito do que produz aqui acaba repercutindo na região, né? E questões de eventos, por exemplo, a Andradina, no início da década de 90, nós tivemos aqui desfile de escola de samba, com desfile de blocos posteriormente, isso foi morrendo. Ou seja, a Andradina já teve cultura de carnaval. A Andradina tentou fazer festivais de música, tentou fazer integração com as cidades vizinhas, através dos dias de integração, que reunia em festivais de música, teatro, de disputa de escolas, né, de conhecimentos gerais, fazia uma gincana cultural, que também já existiu isso daí na década de 90. Depois a gente foi para a década de 2000 e que iniciaram aí o Fest Nova e o Canta Nova. A primeira participação que eu tive em arte aqui em Nova Andradina foi no Fest Nova. Eu fiquei em segundo lugar. O segundo ou terceiro lugar, eu não consigo me lembrar. Eu lembro desse festival porque minha mãe estava e minha mãe foi assistir e tudo mais. E eu lembro que eles davam um CD com a gravação. E eu voltei para Aral Moreira para passear e conversando com a minha amiga, eu falei, tem um CD que eu gravei no dia do festival e ela colocou para escutar e eu não sei cargas d'água, esse CD sumiu e eu fiquei muito chateada e foi a primeira participação que eu tive. Por mais que era um evento de música, nós sempre fazíamos apresentações culturais, ou no intervalo ou na abertura, então era algo que a gente treinava, ensaiava, se preparava para estar participando, além de prestigiar, estar atuando nesses eventos culturais, que é algo que deixa muita saudade. O Fest Nova era um concurso de música, né, de canto, somente de pessoas aqui da cidade. Já o Canta Nova já incluía aí no cenário nacional aquelas figuras, né, que competem aí de cidade em cidade, são muito conhecidas aí nesse caminho a nível nacional de disputar festivais de música e que geralmente, né, levavam os prêmios daqueles que disputavam o Fest Nova. O Fest Nova era praticamente uma classificação para quem queria sair do Fest Nova para cantar no Canta Nova. O Canta Nova era um festival mais selecionado, né, dos melhores de Nova Andradina com os melhores do país. Há que se reconhecer que era importante, que de alguma forma a gente tem que voltar, né? Não sei se com esse nome, né, pode ser com esse nome sim, né, mas é mais um espaço, é mais uma vitrine para a gente oferecer, né, não uma questão de disputa, mas uma questão de valorizar, né, quem canta, valorizar quem participa da vida cultural da cidade. Eventos da nossa cidade, eu já participei de vários, né? Como eu disse, antigamente era muito bem mais aceito, muito bem mais investido nisso, né? Dá muita saudade, dá uma imensa nostalgia. Desde o meu primeiro espetáculo com Drácula, há muito tempo, 1900 alguma coisinha, depois a Grande Ilusão, depois alguns projetos caça-talentos, teatros. Então eu participei do grupo de teatro do Vida e Voz, fiz o Overdose d'Amore, que foi uma peça
teatral, falava sobre a imigração italiana no Brasil, e eu fiz a Mafalda. E nessa peça a gente tinha as músicas em conjunto e tinha Per Amore, foi a música que eu cantei. Hoje eu fico muito feliz com o projeto da Escola Marechal Rondon, que tem todos os anos de dança. É um evento simples, mas é um evento bonito. E este ano eu fiquei muito feliz por ter lotado, né, o teatro onde foi feito as apresentações. E eu vejo que isso falta em Nova Andradina. A gente fez 7 edições dessa Noite das Artes. A gente pegava toda a galera que a gente conhecia, que fazia. Até os meus alunos que ficavam no fundo da sala desenhando durante as minhas aulas, a gente chamou para vir apresentar o trabalho. O pessoal que dançava, o pessoal da música, o pessoal do grafite, tinha um pessoal que fazia desenho realístico, tinha um pessoal da charge. Quem mais que veio? Uma galera do teatro. Quem fazia alguma coisa, a gente foi somando e juntou essa galera e ficou um trabalho massa. A gente recebeu uma crítica que para mim foi o maior dos elogios. Nossa, esse evento de vocês ficou longo demais. Legal, significa que a gente tem muita gente fazendo alguma forma de arte. Chamei não, mas prepara tudo que já estamos de saída. Do show narcótico estão todos dormindo. Fora, gente, não tem um só zóio aberto nessa casa. Pois é, enganou! Ave Maria! Que chamei não! Ai, tu já tá me irritando! Mas já que vejo. Recentemente fiz parte dos Morandrados, que foi contar a história de Nova Andradina. Foi muito importante e bem desafiador, porque demonstrar com o corpo, contar a história da cidade é bem difícil, e isso fazer através da dança é bem desafiador. Então foi bem bacana, foi um dos espetáculos que marcou demais. Foi, na verdade, foi o primeiro espetáculo que eu participei e foi bem bacana contar a história da cidade. Dá pra fazer uma cena bem da hora agora ali fora, que nós já estamos no espetáculo. Aí a gente vai enfrentar. Ô, o Cris quer dar uma fala pra vocês aí, ó. Fala aí pro Cris aí, amor. E aí, ó, o que vocês esperam do espetáculo de hoje? Espero emocionar as pessoas, espero que elas gostem, entendem a mensagem que a gente vai passar da história de Nova Andradina. E é isso aí. É isso. É esse. É arrancar lágrimas, saudades, lembranças. Hoje eu acordei. Bom, meu nome é TH, né? Na verdade, meu nome é Thiago Prado. Meu nome artístico é TH. E surgiu porque realmente comecei a tocar, escrever as minhas músicas. Eu sempre tive essa ânsia de começar a espalhar minha mensagem. Então, eu lembro que eu tinha um problema muito grande quanto ao meu nome, porque tem um outro artista que chama Thiago Brado, não é Thiago Prado. E tinha muita confusão e tudo mais. E aí acabou que eu acatei o nome que todo mundo me chama, assim, no cotidiano, que é TH. E aí eu acabei escrevendo por extenso, então é THEAGA. É bem esquisito assim, mas dá pra entender assim. Mas só vai ter valor se eu fizer com a alma. Busco minha paz interior, sou do tipo. Então aí que nasceu o TH, com a vontade de mostrar minha mensagem e principalmente cantar, fazer o que eu mais gosto com os meus amigos. E foi assim que surgiu. 9 out of 10 feel the stars who make me cry.
Eu sou um músico assim que curte muito MPB, rock, eu tenho bastante uma gama assim de estilos que eu curto muito ouvir e tocar também. Só que a minha linha de composição naturalmente foi pro MPB, pro pop assim, sabe? Pop rock. E aí isso é um pouquinho do TH, filho da Delma e do Ivair. O cenário musical de Nova Andradina é um dos setores artísticos que mais cresce com o passar dos anos. Diversos músicos e musicistas, entre cantores, cantoras, produtores e instrumentistas, seguem se apresentando em eventos por toda a cidade. Porém, apesar desse crescimento progressivo, muitos artistas acabam ficando refém dos barzinhos e nem sempre se sentem valorizados. A gente vê, eu e ele assiste muito vídeo no YouTube, entendeu? E a gente vê muito que muitos cantores começou em si do barzinho, entendeu? Então foi um ponto onde a gente viu, falei assim, a gente não é diferente de ninguém, entendeu? Então vamos começar no barzinho. Então foi aí a nossa vontade de tocar no barzinho e graças a Deus foi abrindo as portas do primeiro show que a gente fez e foi aí a nossa inspiração do barzinho, cara. O barzinho hoje em dia se você vê qualquer músico famoso, nem que não seja famoso, mas qualquer músico começou dentro de um barzinho. O músico em si, em bar, às vezes é um pouco desvalorizado, né? Porque, querendo ou não, todos ganham. É um bar, é um boteco, é uma festa. Eles estão ganhando para isso, então assim, eu acho que a valorização do músico é importante nisso, porque é ele que agrega para a festa, o evento em si, ele que vai fazer o divertimento, a arte, tem tudo envolvido. Então, eu acho assim, que falta um pouco desse olhar mais prestativo, esse olhar mais falando, não, esse músico precisa ser valorizado porque ele aumenta a minha clientela, né? Ele aumenta meu público, eu vendo mais, então ele não tem que pensar só um músico ali que toca, não, ele tem que pensar que a gente está agregando valor para aquele estabelecimento. A música é um produto, né? Então você tem que se vender bem. Então o contratante ele quer contratar uma pessoa que são assim espertos. Eles querem uma pessoa boa com um cachê bem menor, né? Mas aí cabe a você se valorizar. Infelizmente não valorizou nada, né? A gente faz mais de 15 anos que o cachê é R$100. A gente toca R$100 e não adianta, sobe o combustível, sobe tudo, sobe a corda do violão, sobe tudo, mas o cachê é R$100. Mas não é, eu sei que não é a questão, não é um dos donos dos bares, né? A questão é o público, né, cara? A gente ainda tem uma gama muito pequena do público rock and roll, do público MPB aqui em Nova Andradina. A gente não tem uma gama, né, um negócio grande sobre isso aí. E aí acaba que a gente que é do rock and roll, do movimento, ganha menos um pouco do que quem é do sertanejo, entendeu? Isso aí é fato. A gente vê que fora as coisas é muito diferente, entendeu? A valorização é outra. Não tirando aqui, mas a valorização aqui no barzinho em si não é boa. Assim, a gente tem que pensar o quê? Por onde a gente começou foi Nova Andradina. Foi. As oportunidades que a gente teve no começo foi Nova Andradina, entendeu? A gente não tem o que falar, jamais. Tudo que a gente começou dentro da nossa música hoje, Danilo e Daniel, foi dentro de Nova Andradina. Aí a gente meio que formata uma ideia lá, né, cara? Tipo assim, o cachê X, por esse valor aqui a gente não vai, a gente vai por esse aqui. Então, tipo assim, tem um teto, né? A menos aí já complica. Eu acho que já, né? Acho que por aí a gente vai conseguir se valorizar. Mas aí você vai lá, a gente cobra aquele valor, aí o outro chega e cobra menos. Como é que você vai lutar? É uma luta em vão, né? Nova Andradina vem numa expansão cultural, né? Então, de um tempo para cá, foi instalado mais cursos, né? Então, veio bastante pessoas com outro tipo de cultura para a cidade, pessoas que são da cidade, que saíram e que estão voltando. Então, isso trouxe novos ares. Então, era uma área meio dominada pelo sertanejo, então todo barzinho que você vai tinha um sertanejo tocando, nada contra o sertanejo, eu sou um baixista freelancer, toco na noite, todos os estilos, mas isso expandiu, então
Hoje você vai num barzinho tem sertanejo, você vai num outro barzinho tá tocando um pop rock, você vai num outro barzinho tá tocando um surf music, enfim. E isso tem aumentado cada vez mais essa diversidade cultural na região. Isso é uma parte legal, muito boa. Eu acho que a gente sempre tem portas abertas em muitos lugares. Porque qualquer lugar que você vá, tem gente querendo contratar barzinho, sei lá, seja evento, enfim, evento particular. A música sempre vai ter lugar. Por isso eu acho que a gente tem muita coisa a explorar, sabe? A gente não pode reclamar. Eu tô gostando pra caramba da união da galera. Tô gostando mesmo. Tipo assim, eu tenho vários amigos aí em Nova Andradina apareceu muita banda, né? Antigamente era só um montinho aqui, outro ali, outro que nem a banda Kilver mesmo. Todo mundo nossa, cara, os caras tão a cara aí, tocando aí, são tudo... Começaram meninos, hoje são tudo homens formados aí. Pessoal que eu gosto muito, tem outras bandas aí. O pessoal ali, como diz, no Motorhead ali, é o encontro dos músicos, né? Quando eu vou ali, parece uma reunião. É muito da hora. Eu acho que tá legal. Acho que tá legal. A gente tá unido, a classe. Existe uma amizade, né? Eu como músico de rock, eu sou amigo dos meninos que tocam sertanejo, que tocam rap, que fazem outros trabalhos diferentes do meu. Mas eu vejo assim, às vezes, uma falta de apoio dos músicos comparecerem no show de outros músicos. Às vezes pode ser questão de outros compromissos, né, e tudo mais, mas eu vejo essa falta, assim, né? Eu acho que isso poderia melhorar. O meio que está se formando está sendo muito bacana, porque tem muito apoio. Por exemplo, eu sempre quero fazer projetos que insiram outros amigos meus. Por exemplo, eu direto componho com outros amigos e a gente já está lançando músicas em conjunto, sabe? E também fazendo projetos, por exemplo, as lives, eu sempre tento chamar amigos meus e eles também me chamam. Então tem um apoio assim individual, sabe? Ainda você não vê muito um apoio, por exemplo, de organizações, mas o apoio individual, assim, de amigo para amigo, está surgindo bastante. Quem trouxe, pelo menos para a nossa cidade, o Samba e Pagode é um parceiro nosso lá de Campo Grande, chama Rafael. Rafael Benedito, inclusive ele produziu a nossa música. Ele praticamente pegou um por um e ensinou a tocar, você toca assim, você faz assim. E aqui na nossa região é fraco ainda, não tem... hoje em dia tem um grupo Pedindo Avisa, que são parceiros nossos também, que eles se revezam, ficam um tempo Dourados, tocam Nova Andradina. Tem a gente e agora tem um grupo Entre Eles também, que são um parceiro nosso, que está assim, fomentando e divulgando essa música do samba e pagode aqui na região. Mas a gente, vixe Maria, quer que sempre tenha mais grupos. Isso, verdade. É porque, tipo assim, às vezes tinha gente aqui já, tinha o Pedindo Avisa. Aí agora tem os meninos do Entre Eles, que é nossos colegas também. Às vezes vai um, vai vendo o outro, fala, legal, vamos tentar aprender a tocar, alguém sabe alguma coisa, né? E é isso aí que é bom. Pra cidade e para as pessoas, né? Pra cultura da cidade, da região. Eu acho que várias pessoas aqui de Nova Andradina têm potencial para estar estourado. Assim, não estouraram, a maioria, porque não apostaram em músicas autorais. Porque se você for parar para pensar, se o Axl Rose fosse ficar cantando cover, até hoje ele não ia ser ninguém. Se o Capital Inicial ficasse cantando cover, o Dinho não ia ser ninguém. O surgimento em profusão de novos artistas com atuação na área da música acelera uma necessidade da profissionalização, criada também pelas possibilidades que as plataformas digitais oferecem. Aumenta cada vez mais os números de produções musicais autorais na cidade, que tem arte por todo canto e canto por toda parte. Eu tenho aqui o estúdio, eu tenho um estúdio, na verdade, que não era aqui, era em Naviraí, há mais ou menos uns 22 anos. Já gravei muita gente lá, gravei em Carapó, eu sou autor e produtor do hino de Itaquiraí, entre outros. Mas você sabe que santo de casa não faz milagre mesmo, né?
Então, se as pessoas têm a possibilidade de gravar e de produzir música e ela tem um pouco mais de recurso, ela prefere arriscar fazendo fora por causa do nome, até por causa do feedback que ela vai ter depois. Onde você gravou? Ah, gravei aqui mesmo. Vai ver que não presta, né? Ainda que seja bom. E então, quando você recorre a outros centros maiores, com mais renome, você acaba tendo esse feedback melhor, né? Mas é uma verdade um pouco falsa, porque hoje em dia, com essa diversidade de equipamento, você compra um equipamento como esse ou como esse aqui, e você tem o que existe nos grandes estúdios, né? Então as pessoas confundem um pouco, eu acho, a minha opinião pessoal, arte com tecnologia. Se você tem uma boa música, como os Beatles tinham, por exemplo, eles gravavam aquelas maravilhas em 2 canais, né? Passavam dias tocando centenas de vezes até funcionar uma, e registrava e depois editava e faziam maravilhas, né? As gravações hoje, se a gente comparar com a capacidade que o mundo tem de produção tecnológica de música, eram bem inferiores, né? Mas isso não deixava de ser maravilhoso, de ser incrível, porque a música era boa, né? Cara, eu sou o cara mais suspeito para falar de autoral aqui em Nova Andradina, né? Porque nessa minha volta agora pro áudio, né, o Fabinho é testemunha disso, que eu sempre bati nessa tecla da gente trabalhar com pessoas que queiram trabalhar com o autoral, entendeu? Não que a gente tenha nada contra as pessoas que façam cover das bandas que tocam na noite de Nova Andradina, mas é que eu acho que já estava na hora de Nova Andradina acordar para essa questão autoral, para a gente mostrar o que realmente a gente tem aqui, né, de arte saindo aqui de Nova Andradina. Olha, do ponto de vista autoral, eu conheço pouca gente que faça música. Velho tem um problema de memória, né? Vamos ver se eu lembro alguns aqui. Tem o Santi, que é jornalista, que compõe muito bem. Nesse contexto que eu passei a escrever algumas músicas também. Nunca, jamais com a intenção de fazer sucesso ou nada, ou de agradar alguém também, não. Simplesmente vem melodias na minha cabeça, eu transmuto aquilo para o violão e de repente faço alguns solfejos e aquilo se transforma em uma letra sem muito sentido, sem aquela necessidade de dizer uma mensagem específica a respeito de algo, mas que no conjunto da obra acaba dizendo algo, principalmente para a pessoa que ouve. Eu com 20 anos eu gravei meu primeiro CDzinho, chamava Placas e Destinos. Gravei com o Tuca no estúdio lá, tudo bateria eletrônica, tudo bem amador assim, mas ficou legalzinho. A gente gravou com pouco recurso também financeiro, né? Mas aí acabou que eu acho que gravei uns 400 CD, vendi para ajudar a pagar, pro meu primeiro CD que eu gravei, né? CD, né? Um demo, né? A gente gravou um demo. Aí depois, agora veio esse outro, que pela Lei Aldir Blanc, né? Que a gente tá finalizando agora com mais 8 músicas autoral. Nesse intermédio aí a gente deu uma escapadinha pelo sertanejo, porque quando eu fui viver só de música, o rock and roll não tem área para você poder viver só disso, aqui no Mato Grosso do Sul. Então eu tive que pular para esse outro lado. A gente está muito contente de ter conseguido gravar o nosso disco, né? Era uma coisa que estava assim, presa, fazia muito tempo e a gente não tinha como gravar, a gente conseguiu ter tempo, ter disponibilidade, diversas disponibilidades, né? Não só de tempo, mas também financeira. Então a gente está muito feliz com isso e a gente também acaba vendo outros artistas de outras vertentes aí gravando trabalho próprio, como a Lavoro, como o Elvis e Adriano e outros artistas aí. Então eu acho isso muito importante porque se algum desses artistas conseguem chegar num patamar legal de sucesso, é o nome da cidade que está indo. Então as pessoas começam a olhar para outras coisas que tem na cidade. Eu acho que é uma coisa que tem que ter coragem, assim, para explorar, sabe? Porque quando você vai tocar uma música autoral num barzinho, por exemplo, você não vai, chamar a atenção daquelas pessoas porque elas não conhecem a música. Talvez você vai chamar a atenção por ela gostar da melodia ou assim e tal. Mas você não vai chamar aquela atenção, por exemplo, de você tocar Evidências, que todo mundo vai parar e vai começar a cantar, não vai ser isso. Então você explorar essa área do seu trabalho autoral é muito árduo, sabe? Você às vezes até desanima, só que
você tem a mensagem para passar. Outro aspecto também que me incentivou bastante a fazer as minhas próprias canções creio que talvez pelas minhas limitações vocais, artísticas e musicais, de tirar as músicas dos cantores que eu gosto. Eu sou bem ruim com a questão do tempo, com a questão da afinação, então eu falei, eu vou criar a minha música, porque se tiver errado eu falei, não, foi proposital, né? Fica tranquilo. Eu sou Nayara Nantes, tenho 30 anos e canto desde os 7 anos de idade. Sempre em festivais represento a cidade de Nova Andradina. Aqui em Nova Andradina tinha o Canta Nova e o Fecho Nova, que era um festival da canção da região. O Canta Nova abrigava pessoal de toda a região, de toda nacionalidade. E agora parou, né? Mas é sempre importante a cultura de Nova Andradina. Deu uma diminuída, mas agora eu tenho certeza que vai vir com tudo aí, com todo esse projeto que vocês estão fazendo. Vamos agora à última apresentação da categoria popular. Para interpretar a melodia Razão e Coração, vem aí, Nayara Nantes Dantas! Perdi a vergonha, assim, de subir no palco pelo Festinova. Depois que eu participei do primeiro, aí eu não parei mais. Aí foi o Festival da Canção aqui em Nova Andradina, na região, em Minas também a gente participou. Recebi algumas premiações, mas o que é mais importante é a cultura que vem também de fora, você conhecer as outras pessoas que vêm para participar do festival, a parte econômica da cidade também, a cultura, tudo. É muito bom. Pena que acabou, mas espero que volte. Eu sou nascida aqui em Nova Andradina, então eu sempre trabalhei com música em Nova Andradina. Hoje em dia tem muito cantor e graças a Deus somos todos unidos, mas deveria haver mais oportunidades para a classe nova andradinense, tanto para eventos aqui em Nova Andradina, tanto para eventos na região, ter um olho mais crítico sobre os músicos aqui de Nova Andradina, que são ótimos. Eu venho de uma família minha mãe é artesã, meu pai gosta muito de música, então desde a barriguinha da minha mãe eu sempre escutei música, sempre estou no meio da música e isso muda a minha vida. Se eu ficar um dia sem música, eu não vivi. No fim dos anos 90, houve uma crescente onda na cultura urbana em Nova Andradina, incluindo hip hop, em especial na dança. No antigo Departamento de Cultura, havia aulas de street dance, com a professora Elisa, completamente gratuitas. Foi onde surgiram grupos como Sea Storm, que competiram em prêmios regionais e nacionais. Nos anos 2000 e 2010, grupos que começaram com skate e batalhas de rima entre amigos nas praças, nos 4 cantos da cidade, ganharam forma e se firmam cada vez mais no cenário de rap e hip hop nacional. Aqui em Nova Andradina eu me lembro que quando eu comecei eu tinha mais ou menos uns 14 anos e aí já existia alguns grupos, né? Mas da questão hip hop mesmo, assim, da dança, um grupo que sempre teve assim um bom nome, assim, sempre estava assim primeiro lugar em questão de cultura e tal. Era Pânico, tinha o grupo Pânico, tinha Dragons Dance, acho que se eu não me engano Mr. Night Dance. Então eram grupos que eles dançavam em apresentações de escola, tinha paquera em praça naquela época e aí eles faziam apresentações. Então as primeiras lembranças que eu tenho sobre a questão de dança, de cultura, assim, da cultura hip hop em Nova Andradina, a referência são esses grupos. Nesse tempo todo, a dança do hip hop passou pelo Requebra, teve o Storm Crew, hoje é a Companhia Storm. O hip hop surgiu em Nova Andradina lá para 98, 99, já tinha o pessoal que dançava em clube, dançava os passinhos, flashback. E através da dança do Requebra, que foram para campeonatos, foram conquistando prêmio, foram aparecendo em jornais assim da cidade.
tendo premiação estaduais e nacionais, e virou a Sea Storm. Só que no ano que nós pegamos a Sea Storm, ali em 2009, que nós mudamos o nome de Requebra para Sea Storm, porque o pessoal reclamava assim, pô, Requebra, o que tem a ver com street dance? Requebra é axé. E mudamos para Sea Storm. Na minha parcela, quando eu vim de Dourados, eu e o Cristiano, a gente veio dessa cena do hip hop que a gente viu lá, juntamente com o hoje produtor Satsui, na época Shinigami, já é um cara que eu falo que é multiverso, né? Ele era já do breakdance, do b-boy, e ele já tinha ido para Dourados, já veio fazendo rap, e a gente via ele, mas a gente não era amigo, era distante. Com um rap mesmo, eu acredito que eu fui o primeiro a começar a trabalhar com rap em Nova Andradina. Era uma coisa que era assim, era mais paixão mesmo, sabe? O que queria fazer, porque a gente sabe que Mato Grosso do Sul isso aí é fraquíssimo, né? Já vi várias formas, jeitos, olhares, todas vaidades, mas nenhuma delas me segurou aqui. Já disse palavras vulgares, poesias suaves, mas meu ego não me deixa seguir. E daí a gente ficou nesse tempo, um ano e pouco, brincando, cara, brincando. Eu, o Cristiano e o Satsui. Nesse ano e pouco a gente brincou, fez algumas coisas e tal. Foi quando começou o Domingo de Rima, que foi uma ideia nossa, que a galera ali tava rimando. Hoje foi onde começou a surgir o 2B, que na época era o Bebê, um grande mano da rima. Então o movimento de hip hop de Nova Andradina no rap, não na dança, não no hip hop em geral, ele começou daí. Começou desse Domingo de Rima, dessa brincadeira de amigos que a gente saía de skate com um cubo de guitarra, ligava um beat nesse cubo de guitarra, e um microfonezinho barrela, que a gente ficava ali na Praça das Águas, brincando, chamando um ou outro que estava passando, que estava ali admirando para poder rimar com a gente. Já vi vários caras parar lá e rimar na zoeira mesmo, de errar e de voltar, e a gente era nessa brincadeira toda, tá ligado? Sempre foi meu sensei, afiei minha katana, tem um golpe na manga, te mato do rap. Sou tipo Samurai Jack, só que também sou Abu. Eu sou bem, sou mal, eu sou equilíbrio preguiçoso igual Shikamaru. Os movimentos de hip hop que tem na cidade, eles ainda estão, como que eu posso dizer, eles ainda não estão numa escala pra gente, assim, olhar e ficar de queixo caído, como é nas cidades grandes, mas eu acho que assim, o potencial que eu vejo na cidade já é um potencial tão grande quanto, sabe? Eu vejo Nova Andradina hoje com algumas pessoas que, tipo, tem tanto talento quanto uma pessoa que está em Campo Grande e Dourados. Às vezes não tem tanta estrutura, não é? Mas tem tanto talento quanto. E eu acho que de 2018 para cá, eu acho que deu um up grande numa cena que, porra, toda a rapaziada que estava antes de mim, antes de nós todos, fez uma cama, fez um chão, foi lá em Dourados e Campo Grande, trouxe aquilo, entendeu? Enraizou aqui, germinou e, tipo, a gente tá colhendo o que o Shinigami, o Selega, o Chris plantou lá atrás, entendeu? Nós temos as batalhas de rima, que é feita pelo pessoal do rap, né? E voltado para dança, hoje a gente tem o Vale das Ruas, que é um evento que sempre que a gente pode, a gente realiza todo ano, porque tem um custo financeiro, né? Esse 2022 a gente conseguiu realizar por causa da Lei Aldir Blanc, mas é um evento que a gente sempre vem realizando com nós mesmos. Eu sempre tive um sonho de fazer Vale das Ruas. Porque nós ia para festival, falei, não deve ser tão difícil fazer um festival desse. E quando eu fui para Três Lagoas, lá em Três Lagoas tinha um evento assim, chamado Da Rua pra Lagoa. Quando eu fui ver, quem é que organiza? Esses 4 b-boy aqui. Falei, não pode. Eu vou para evento, aí tem um grupo de 30 pessoas que organizam um evento. Aí um cara com 4 pessoas fizeram, eu vou fazer esse Nova Andradina. E nós fizemos, a Sea Storm fez o primeiro Vale das Ruas. Pega dinheiro do bolso, corre atrás de patrocínio, a gente vai, é sempre uma luta, às vezes chega no final a gente sempre fica
não fica devendo, mas também não tem um lucro que dá para voltar pro grupo. Os movimentos que rola aqui na arte, na parte da batalha, no caso, né? É a MDS e a Batalha das Águas, que é a Batalha da Casa e a Batalha das Águas, que tá aí já tem uma cota, tá ligado? Teve vários nomes, mano. Tipo, vários nomes já essa batalha, já teve o Domingo de Rima, foi uma parada antes. E aí na parte da rima é isso aí, mano, tá ligado? Batalha da MDS, Batalha das Águas. Então agora chega um mano ativo, pode crer duelo de MC, vou batalhando comigo, porque esse cara não dá, batalhou comigo todo dia, rapaz, cê entende? Evolução mental todo dia, pode crer que financiando minha evolução. Então eu faço nesse rap passando um pouco de porrada e um pouquinho de informação. Toma, só, esse soco, o moleque é batalhizo. Tem também os eventos que o Fernando faz às vezes, Arte na Quebrada, que é uns eventos da hora, mano, a criançadinha, tá ligado? Curtindo as rimas e interagindo com nós, e é isso que nós busca. E tem os outros eventos também, fora a parte da dança, os bagulho, que é tudo agregado, né? Os 4 elementos, que forma tudo uma parada só, mano. Eu vou pegar a colordinha e vou colorir assiste. Vai no ouvinte, vai no ouvinte. Eu vou pegar a colordinha e vou colorir assiste. Vai no ouvinte, vai no ouvinte. Pega a fita, eu faço agora nessa batida. Nem precisa se divertir que hoje eu vou dar brisa. Então cê já entende, eu entro na sua mente, vou fazer o bagulho que hoje fica diferente. Você quer baixaria? Vou esperar você mandar. Então fica tranquilo, eu sei que você vai optar, porque na ideia você não bate de frente. Eu sei que aqui na rima você não é oponente. Sempre perder pra mim é a mais patrona das águas. Então você já entende, hoje eu causo mais uma mágoa. Você já entendeu como é que eu faço assim? Eu vou fazendo e hoje de novo eu faço seu fim. Então você já entende aqui que essa parada, você tá começando, mas já acaba sua caminhada. Você tava falando até de baixaria. Calma aí, meu mano, não cai dessa hipocrisia. Você não entendeu, então esse é o tamanho. Cala sua boca, mano, porque agora eu desmanho. É isso mesmo, truta, deixa eu te dizer. Sinceramente, eu desbanco esse tal de HP. Você não entendeu, e esse é o seguinte. Você preso nessas suas porra de 2020. Agora aí, meu mano, deixa eu te dizer. Você quer batalha, você quer flow e RAP. Cadê o flow? O flow do HB. Cadê? Calma, mano, que estaria aqui não prevaleceu. Ele quer baixaria, logo ele nem entendeu. Meu mano, então, se liga nesse papo que eu mando na sessão. É isso mesmo, meu mano, porque eu vou te falar. O bagulho é muito louco, dá sua rima pra cá. Batalha nessa sessão, cê sabe, mano, agora eu te falo, eu tô desenvolvendo. Cê falou de baixaria que eu não cresci. Vou te falar uma parada, que nem tudo é pequeno. Então... E aí, então, a gente cria o Arte na Quebrada, né? É uma ideia do Fernando, de que ele sempre quis ter esse movimento fora do nosso círculo ali. Uma vez ele até tinha ouvido de um ex-coreógrafo nosso, que falou para ele, por que você não monta um grupo lá no seu bairro e tal? E ele ficou com isso na cabeça. E aí, montar o grupo no bairro seria um pouco mais complicado em cada bairro. Mas ele teve essa ideia de fazer um evento de hip hop em cada bairro. O que acontece aqui? E aí, meu parceiro, não deixa pra depois. Você falou que sou pequeno, esquece, você não é doido. Né? Então, antes de começar a pandemia, a gente estava bem focado nisso, que a gente ia em cada bairro da cidade, fazia um evento que não era um evento grandioso, mas era um evento para a gente poder levar a arte do hip hop para as crianças, para os adolescentes, para bairro que era mais assim, bairro que não era tão visto na cidade, né? E aí, mediante a isso, a gente tentava levar, né, todo o aparato do hip hop, todos os pilares do hip hop.
uma pessoa como eu, que vem de onde eu venho, que tem as raízes que eu tenho, ela já nasce sendo olhada torta. E não é à toa aqui agora, tava tendo a formatura ali, eu entrei no banheiro e aí já veio 2 tiazinhas brancas assim, meio rápido, e ficou me olhando assim, meio torto, olhando se eu ia mexer no bolso, né, porque tinha umas coisas dos alunos e eu tava só arrumando meu lindo cabelinho no espelho, saca? Eu não tenho culpa de nascer ouvindo rap, meus amigos também não. A gente não tem culpa se o pouco que todo o sistema brasileiro deixa pra gente é isso que eles deixam pra gente fazer, entende? É a música de apologia e, porra, como é que, se é isso que eu vivo, se é isso que eu tô vendo, se é isso que é a minha realidade do meu dia a dia, como que eu posso cantar qualquer outra coisa, saca? E aí é isso, a gente acaba num ciclo muito grande, porque a gente não pensa que a gente tem que chegar naquelas crianças, tem que chegar naquele povo que tá ali e falar assim, não, essa não é a realidade de vocês, isso daqui não é só isso que vocês têm, saca? Vocês podem ser mais, você pode ser um cantor de jazz, mano, você pode ir lá para os Estados Unidos e aparecer na Times, entende? Mas é complicado, porque às vezes uma pessoa nem ouviu sua música e a pessoa já... Pô, essa blusa larga, essa camiseta do Corinthians, esse cabelo pro alto, não vou ouvir sua música. Eu sinto que eles acham que isso é uma má influência total, tá ligado? Sendo que não é, mano, não é. É que eu disse e vou repetir, mano, o hip hop é minha vida e o hip hop é o que me salvou, tá ligado? Se não fosse o hip hop eu não sei o que eu seria hoje, tá ligado? Talvez seria um cara comum, trabalhando no dia a dia, indo pra casa, mas... é graças a isso que muita gente me conhece. Eu conheci muita gente de coração bom mesmo, muita gente brava, guerreiro do dia a dia, cara. Gente que, tipo, trabalha o mês inteiro e, tipo, tira 1/4 do seu salário para ir gravar uma música comigo. Hoje, ainda temos essa questão, esse paradigma das pessoas falarem que o hip hop é uma coisa marginalizada, justamente porque as pessoas não conhecem. Então, hoje, quando eu me deparo com uma pessoa assim, antigamente eu ficava quieto porque eu não tinha embasamento para falar sobre isso. Eu comecei a dançar em 2005, eu fiquei mais ou menos até 2011, 2012 só como um dançarino, sem pesquisar a cultura, sem procurar saber os fatos históricos e tudo mais. E aí, quando a gente começa a estudar, a gente vê sobre isso, a gente entende o porquê surgiu o movimento. E aí, quando eu me deparo com uma pessoa dessa hoje, que faz algum comentário desse e tal, eu sempre tento procurar informar a pessoa, né? E dizer para a pessoa por que o movimento surgiu, como que o movimento surgiu, para que a gente possa tirar um pouco da cabeça das pessoas essa questão de que é uma coisa de gente desocupada, é uma coisa de marginal que não tem o que fazer, né? Até entanto que no começo de tudo isso, lá na década no final dos anos 70, quando surgiu em Nova York, teve 2 DJ que foram peças fundamentais para o hip hop, o DJ Kool Herc e o Afrika Bambaataa. Eles faziam festas e às vezes um dos requisitos para que as pessoas pudessem entrar nas festas é que a pessoa não fizesse parte de gangue. Então, mediante a isso, mediante ao som que eles tocavam, que era muito da hora na época e tal, algumas pessoas foram se desfazendo das gangues para que eles pudessem entrar nos clubes e curtir a vibe, curtir a música. Então as pessoas têm que entender um pouco mais sobre isso para ver a importância que o hip hop tem na vida social de alguma pessoa. Desde criança sempre fui apaixonado pelo hip hop, mas foi só em 2007 que eu realmente comecei a praticar, através de influências dos meus amigos e de um DVD do Red Bull Beast One 2005, um campeonato de breaking muito famoso mundialmente. Então a partir daí sempre pratiquei, conheci o grupo C-Storm, que na verdade era Requebra na época, em 2007 também. Comecei a fazer parte, então a partir daí eu viajei vários lugares, vários estados, fui até para Argentina, São Paulo, Paraná, Mato Grosso. Além da dança eu também sou grafiteiro, sou MC, faço parte de um coletivo de B-Boys. Tem um evento mais um amigo meu chamado Batalha da MDS, que é dentro do meu bairro, onde a gente tenta levar os 4 elementos do hip hop. Além disso, faço parte da organização do Arte na Quebrada e do Vale das Ruas, que é um evento
anual, o Vale das Luzes é um evento anual que tem aqui em Nova Andradina, onde vem amigos de fora, de grupos de fora, MCs, b-boys. E o objetivo desses projetos é levar o hip hop para todas as classes sociais, todos os cantos da cidade, levar um pouco do conhecimento, levar um pouco de lazer, cultura, tirar o pessoal de Nova Andradina um pouco da rotina, mostrar o nosso mundo para eles através da dança, das artes visuais como grafite. Há 15 anos que eu danço, não pretendo parar por enquanto, ainda tenho fôlego para continuar e tem uns projetos futuros ainda que eu pretendo realizar, como é conhecer algumas cidades que eu ainda não fui, alguns projetos aqui dentro da cidade, montar um grupo de dança, tentar resgatar algumas pessoas que dançavam antes e algumas pessoas que não dançam ainda, mas tudo isso preciso suporte. Então na melhor hora, é claro, não posso desistir, não posso esperar que vai cair do céu, né? Mas na melhor hora eu realizo esse sonho. O futuro da arte é... O ruim de deixar gravado é que depois vai chegar o futuro e vai falar, nossa, ele enxergou totalmente errado. Falando dos 2 últimos anos, definhando. Olha, eu não vejo bem porque primeiro eu já uso 4 graus, né? Então já não enxergo direito. O futuro da arte eu acho assim que precisa de muita união, principalmente de pessoas que quer ajudar a crescer. Bom, acho que a arte ela sempre vai evoluir, né? Não tem como não dizer isso. Eu acho que na verdade o futuro vai ser cada vez mais as coisas integradas, sabe? Eu espero que melhore e que as questões de você valorizar o artista local, porque, por exemplo, é muito fácil você contratar vamos dizer, um cantor famoso, fazer aquela estrutura, aquela questão, e para o artista local você oferecer isso. Então eu acho muito equívoco essa questão de valorizar o artista de fora e você não valorizar o artista que está dentro da sua cidade. Eu vejo com bons olhos, porque, como eu te falei, as pessoas fazem arte no mundo inteiro há séculos, né? E quem faz música, quem faz arte, não são produtores, não é essa gente. São as pessoas comuns, elas que se juntam e tocam, e produzem, escrevem, e cantam e acabam gerando uma música e uma cultura, ou seja, nas artes plásticas ou no texto, né, poético ou literário. São as pessoas que fazem isso. Então, eu acho que a arte, de um modo geral, com a interferência das grandes companhias porque hoje a arte é um negócio, né? Assim como a educação se tornou um negócio, né, lucrativo, a arte também se tornou um negócio lucrativo, mas não se controla o pensamento e a vontade das pessoas, né? Eu espero muito que quando as coisas normalizarem, as pessoas comecem a perceber o valor do artista, que as pessoas parem de achar que a arte é cara. Por exemplo, quando eu falo da arte cara, por exemplo, uma pessoa vai tocar em algum lugar e ela cobra um valor e você fala assim, nossa, mas é muito caro. A vontade que você tem é assim, então pega o instrumento, treina, até semana que vem do seu evento, toca e canta. Eu acho que as pessoas que não aceitarem que as coisas mudaram de 25 anos para cá, que é quando eu entrei na arte, quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a... se as pessoas não aceitarem que as coisas mudaram, elas não vão conseguir viver dentro da arte. Viver, que eu falo, não é como um trabalho, mas é estar envolvido, entendeu? Você ter o seu projeto de teatro como um lazer, você ter a sua banda como um lazer. É difícil dizer, mas num aspecto técnico, eu creio que a gente vai ter uma revolução assim fantástica a partir dessas plataformas digitais,
da questão de vídeo, dessa arte aplicada ao tal do metaverso que hoje se começa a discutir. O meu grande medo é justamente a gente também perder o sentimento da arte em meio a tantas esferas líquidas de convivência, né? Da facilidade que a gente vai passar a ter cada vez mais de interagir com diferentes públicos, disso fazer com que a gente se afaste, sentimentalmente falando, em contextos que propiciam a proximidade. Porque as pessoas veem de qualquer forma, isso não dá dinheiro, é o que muitos falam que, isso aqui não dá dinheiro, você vai cantar, você vai fazer não sei o quê, você vai pintar, não dá dinheiro. Então a gente tem que mudar a cabeça da sociedade para ter um futuro melhor pensando na cultura. Eu acho que a arte, ela é uma coisa que, igual o Rafa até comentou que ele vê a arte crescendo muito. Eu já tenho uma visão diferente, eu acho que a arte é uma coisa que ela não tem como ela crescer, não tem como ela diminuir, tudo é arte, a gente respira arte, a gente está dentro de um lugar artístico, a gente não vive sem ouvir uma música no rádio, a gente não... Entende? A arte, ela está presente no nosso dia a dia, independentemente de qualquer coisa. Se eu pudesse dar uma dica para todos os artistas que vocês estão entrevistando, é que a gente fizesse uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, 3 meses, 6 meses lá, um encontro dos artistas. Vamos fazer um sarauzinho nosso? Você entra com a música, eu entro com o teatro, você entra aí, para que a gente possa ter contato. Porque não adianta ter nada, eu fazendo o meu teatro aqui, o outro cantando ali, o outro desenhando ali, eu não conheço o seu trabalho, a arte se comunica. Eu acredito que a gente já está um pé no futuro já, sabe? Que isso aqui que já está acontecendo já é uma coisa maravilhosa, mano. Eu no passado já pensava nisso no futuro, sabe? Um dia eu vou ser entrevistado. A semente foi plantada, pelo menos da nossa parte a semente foi plantada. Já havia uma semente, né? A arte já vinha caminhando, desde quando eu participei do Departamento de Cultura, Nova Andradina nunca deixou de ter arte, é importante dizer isso, nunca deixou. Só que eu acho que estava meio morninho, né? A gente vem para poder dar uma sacudida também, né? Claro que a gente não faz tudo sozinho, mas a gente está querendo sacudir para que as coisas melhorem. Espero que ela nunca acabe. Assim que também espero que a juventude nunca acabe. E que eu espero que a juventude ela deixe de ser conservadora, que a juventude deixe de querer defender bandeiras assim que não tem nenhum significado. Por quê? Porque a juventude é conflito de gerações. A juventude é você ir contra o conservadorismo. Por quê? Porque a juventude tem que vir com outras demandas. Eu espero que possamos ter uma juventude pensante, uma juventude viva, uma juventude assim que pensa em uma sociedade para todos, todas e todes. E se tivermos uma juventude assim, aí creio que podemos ter uma arte assim que eu nem imagino como será, mas uma arte viva, pulsante e inspiradora. Eu acredito muito nessa galera que está chegando, sabe? Eu acredito muito nesse pessoal que está tentando fazer agora. Eu falei na outra vez que nós conversamos que para essa energia da galera nova, porque a galera que está aqui há um pouco mais tempo, sabendo que não vai ser valorizada nunca, que não vai ser reconhecida nunca, a gente vai cansando, sabe? Vai dando uma vontade de desistir, mas aí a gente vê essa galera nova tentando fazer, vê essa galera nova correndo, indo atrás e produzindo da forma que consegue. Para nós isso é muito legal, porque dá um gás na gente, dá uma vontade de continuar fazendo. Eu tenho o sonho, né, de ver assim, os palcos, né, principalmente da nossa cidade, do nosso município, lotado de gente, de jovens, porque eu acho, ainda bato nessa tecla, eu acho que o jovem é o caminho. Né? O adulto, já o idoso, ele já tem uma cabeça mais formada, já está mais programado, digamos assim. E o jovem, nessa fase de crescimento, eu acho que é onde a gente tem que investir mais. Porque além dele aprender, ele vai ter um caminho, ele vai ter um segmento para ele vai ter algo novo na vida dele. Arte é resistência, então sempre vai existir arte. As pessoas sempre vão buscar formas de manifestar aquilo que elas sentem, seja as suas angústias, seja as suas alegrias, mas a gente sempre vai ter na história
expressões artístico-culturais. Assim encerramos esse capítulo da nossa jornada, da nossa história. Dentre todas as escolhas da minha vida, ser arte foi a mais sábia delas. É o que impulsiona, é como encher o coração de ar e soprar fogo. Afinal, como já disse o artista, se arte não for o suficiente, o que é suficiente então? Então, seguimos, sendo arte como o céu segue beijando a lua, materializando os afetos da nossa alma em vida, ofegando sentimentos em palcos ou ruas. A música mais linda é aquela que te arrepia. A pintura mais linda é a que lhe umedece a retina. E olha a dança daquela menina. A melhor arte é a que colore até a vida mais cinza. Feche os olhos e sinta a tua cidade. Você inspira talento e expira arte. Em cada canto tem um canto, um corpo pulsando arte. Seja norte, sul, leste, oeste, em cada canto da cidade.